E aí, pessoal, vamos começar uma nova série hoje no canal, que eu vou tratar sobre os conceitos que eu já aprendi com o Ágil, que é o meu mentor. Esses conceitos, eu acho eles muito relevantes e que quando você começa a aprender e colocar em prática, que é o principal, colocar em prática no mercado e começar a analisar o mercado com base nesses conceitos, você vai perceber que são conceitos que têm muito potencial de te fazer lucrativo. O primeiro conceito que eu vou falar são os PD Arrays. Por que eu vou começar falando sobre os PD Arrays? Porque eles são o conceito basilar em relação a todos os outros conceitos. Eles vão ter como base para interpretativa, para se tornar um conceito, o conceito de PD Array. Entendeu? Por isso que faz todo sentido começar por eles. Quando eu comecei a ter o Ágil como meu mentor, eu me deparei com um problema que foi o seguinte. Ele é um cara que fala inglês. Então eu tinha essa dificuldade por causa do inglês, que eu não falo o inglês fluentemente. Eu consigo entender assim, principalmente se for um texto, eu consigo entender, mas eu não falo com fluência. Então eu acabei tendo a ideia de criar uma apostila em português dos conteúdos que ele ensina. E aí ele tem uma playlist no canal dele chamada Money Making Concepts. Traduzindo assim, é conceitos para fazer dinheiro. E aí eu fiz uma apostila com base nisso. Então eu vou explicar os conceitos com base nessa apostila que eu fiz. Eu já estou com a apostila aberta aqui. E aí eu vou lendo e explicando para vocês, acrescentando para vocês algo a mais assim da minha vivência já no mercado que me fez ter um insight a mais sobre esses conceitos. Por que começar com PD Arrays e o que exatamente é um PD Array? O preço está sempre se movendo em direção a um PD Array. Se entendemos os PDs, temos o primeiro entendimento sobre trading, que é determinar a direção do preço, fornecendo uma base sólida se o mercado está subindo ou descendo. Um PD Array representa um Premium and Discount Array. Um PD pode atuar de duas formas. Quando você fala Array, é meio que entenda como se fosse uma zona, tipo PD Array, é uma zona de desconto ou prêmio. Um PD Array, ele pode atuar de duas formas. Você pode negociar em direção a ele, já que o preço é atraído pelo PD Array. Porque o PD Array, ele é tanto um imã quanto algo que meio que repele o preço. Se o preço ainda não negociou até o PD Array, ele atrai o preço. Se o preço ele já chegou no PD Array, ele repele o preço até o próximo PD Array. A gente pode negociar ou em direção a ele, quando ele ainda não foi negociado, ou a partir dele. Tipo aqui, nesse exemplo aqui, o preço ele vem fazendo um movimento de venda, né? Uma estrutura de baixa, e quando ele chega no PD Array, ele começa a mudar a polaridade dele. Ele começa a fazer uma estrutura de alta. Chama bullish e bearish, né? Bullish, estrutura de alta, bearish, estrutura de baixa. Se você ver alguns vídeos em inglês, talvez você vai escutar essa expressão. Quando você tem um PD Array que o preço, ao chegar nele, ele vai começar a ter uma polaridade de baixa, ou seja, ao chegar nesse PD Array, o preço vai começar a criar uma estruturação de baixa, o nome é Premium Array. E o contrário é Discount Array, que é quando o preço, ao chegar, começa a ter uma polaridade de alta. Uma vez que entendemos esses conceitos básicos, sabendo que o preço está sempre se movendo em direção ao PD Array, o nosso trabalho é determinar qual o próximo PD Array que irá atrair o preço até ele. Essa é a base do que a gente ensina. É você conseguir determinar qual é o próximo PD Array que o preço vai. Começa a entender qual é o próximo PD Array que o preço vai buscar, você tem um viés, de certa forma, claro do mercado, né? Olha, se o preço ele tende a buscar esse Fair Value Gap que está acima. Então você tem um viés importantíssimo para você ter uma tomada de decisão. Os PD Arrays são Fair Value Gap. Um Fair Value Gap ele pode atuar como um imã, então podemos negociar em direção a ele ou a partir dele. Swing Point também. Ele pode atuar tanto como um imã quanto como um PD Array que você negocia a partir dele. Já a Fair Value Area não é algo para o qual você quer necessariamente negociar em direção a ela. Geralmente você vai negociar a partir dela. E assim, a Fair Value Area, ela é um PD Array que eu não levo tanto em consideração. Tipo, no meu operacional, eu uso a Fair Value Area só como uma confluência. Não é algo que faz parte da minha análise do mercado como um PD Array mesmo, é mais como uma confluência. Ao decorrer dos vídeos sobre conceitos, você vai entender. O Fair Value Gap e o Swing Point serão nosso foco principal na determinação da direção do preço. Agora vamos entender o primeiro PD Array, o Fair Value Gap. Como o Fair Value Gap se apresenta no mercado? Existem diferentes tipos de Fair Value Gap. E vamos mergulhar mais profundamente
nos próximos vídeos. Mas agora, o mais importante é reconhecer como os PD Arrays se parecem. Entender os Fair Value Gaps é essencial porque eles estão no topo da hierarquia. Sem um Fair Value Gap, os outros PD Arrays não são tão relevantes. Fair Value Gap para ágil é a coisa mais importante. Tudo que ele fala gira em torno de Fair Value Gaps. Então, se você entrar no canal dele, você vai ver, assim, sempre tudo gira em torno de Fair Value Gaps. Fair Value Gaps eu considero o PD Array mais importante de todos. É o mais forte e o mais importante. Então, falando sobre Fair Value Gap, como você pode ver aqui na imagem, ele sempre vai ser um padrão de 3 velas. Onde a primeira vela tanto faz. Assim, não importa a primeira vela. A segunda vela, ela sempre vai ser uma vela de expansão. Vai ser uma vela que vai fazer algum movimento agressivo. E a terceira vela, quando eu for fazer um vídeo só sobre Fair Value Gaps, você vai ver que ela tem uma importância. Porque ela vai determinar qual tipo de Fair Value Gap é aquele Fair Value Gap. Mas, para esse vídeo, você tem que entender isso. Que Fair Value Gap é um padrão de 3 candles, onde o candle intermediário vai ser um candle de expansão. E quando você pega o primeiro candle e o terceiro, eles não vão cobrir uma área do segundo candle. Como você pode ver aqui no exemplo. Esse é o primeiro candle e ele vai até aqui. Se você for ver aqui, ó, o máximo que esse primeiro candle chegou foi aqui. O máximo que o terceiro candle, o mínimo que o terceiro foi aqui. Então, essa área que está demarcada aqui chama-se Fair Value Gap. E esse é um tipo de PD Array. Fair Value Gaps que já foram negociados não são mais relevantes e podem ser desconsiderados. Uma coisa muito importante é isso. Todo o PD Array ele é negociado apenas uma vez. Você só leva ele em consideração uma vez. Entendeu? Então, se o preço ele já chegou naquele PD Array, ele já negociou aquele PD Array, ele não tem mais relevância na sua análise em relação àquele PD Array. Uma área de valor justo ela é formada quando você tem um movimento de, vamos chamar assim, um movimento de impulsão, um movimento de mitigação e um novo movimento de impulsão que quebra a mínima anterior, que no Smart Money chama de BOS. Quando você tem esse movimento de impulsão que quebra essa mínima anterior, a área que compreende entre a mínima anterior e a máxima do movimento de mitigação chama Fair Value Area. A Fair Value Area ela vai compreender o que no Smart Money vão chamar de Order Blocks. Os vários tipos de Order Block, o Order Block tradicional, o Breaker Block. Então foi um jeito que o ágil encontrou de, em um conceito só, você englobar todos os tipos de Order Block. O que é que acontece? Quando o preço ele faz esse movimento, tomar uma nova impulsão. Só que nos vídeos seguintes, ela vai ser abordada com mais clareza e também eu vou mostrar como eu uso ela com uma confluência para dar mais relevância aos outros PD Arrays, que é assim que eu uso ela. Os Swing Points, eles representam as máximas e as mínimas de oscilação do mercado. Swing Points são áreas de liquidez no mercado. A liquidez é essencial porque grandes participantes do mercado, como grandes instituições, precisam dela para executar grandes ordens. Por exemplo, quando eles precisam colocar uma grande ordem de compra, eles procuram vendedores dispostos. Essas ordens criam áreas de liquidez. E quando o preço se move através dessas áreas, frequentemente gera impulsão no mercado, muitas vezes levando a Fair Value Gaps. Ele está muito relacionado às zonas de liquidez. Todo swing point é uma zona de liquidez. Ela vai ter uma mínima mais baixa do que as velas vizinhas a elas, a vela da esquerda e da direita, como você pode ver aqui. Por exemplo, um swing low, ou seja, um ponto de swing de baixa, ele se forma a partir do momento que você tem uma vela, essa vela do meio, que ela tem uma baixa mais baixa do que a vela à sua esquerda e a vela à sua direita. Quando você tem essa situação, você tem um swing point formado. A mesma coisa para um exemplo de alta. Você vai ter uma vela intermediária que vai ter um ponto de alta mais alto do que a vela que está à sua esquerda e à sua direita. E isso forma um swing point. Entender os swing points, especialmente os que não foram negociados de volta, é crucial. Esses são os pontos que focamos ao analisar o movimento do preço. O mesmo processo se aplica a outros mercados também. Os PD Arrays, eles fornecem o nível mais básico de compreensão do preço. Esse vídeo ele só foi para mostrar quais são os PD Arrays. E aí, nos vídeos seguintes, eu vou abordar com mais clareza e também explicando como você aplica isso no mercado, né? Que é o que importa. Mas esse vídeo é para você entender quais são os PD Arrays e as características deles.